Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Gela foi ao seu encontro com Robert um pouco antes do horário combinado. Enquanto ele dirigia, ela pediu um café e apreciou a vista noturna da varanda do 14º andar. O enorme e interminável fluxo de faróis parecia não se mover. Depois da forte chuva de outono, as cores estavam mais vivas, o ar mais fresco e as sensações mais nítidas. A julgar pela dinâmica do tráfego urbano, Robert não demoraria a chegar. Gela terminou de ler outro livro ontem sobre como as pessoas modernas deveriam viver adequadamente. Era uma coleção de coisas óbvias. Mas parece que as pessoas só começam a prestar atenção nas coisas óbvias quando elas são apresentadas como verdades de livros didáticos. Portanto, nesse livro, há 4 capítulos dedicados a explicar por que você deve desviar o olhar de seus smartphones e prestar atenção à paisagem aqui e agora. Aqui ela se sente prática, envergonhando as pessoas ao seu redor com sua atenção, pois elas raramente tiram os olhos de seus dispositivos e, ocasionalmente, cruzam olhares. Ela parece desconfiada das pessoas ao seu redor. Para uma pessoa moderna, a liberdade da tecnologia já é selvagem. O restaurante aconchegante estava gradualmente se enchendo de visitantes. Música tranquila e conversas silenciosas, a escuridão em contraste com o brilho da cidade lá fora. Gela começou a estudar os visitantes ao redor, embora isso seja indecente, mas eles não percebem que alguém os está estudando para diagnosticar os tempos e usá-los para formar novas tendências. Robert ainda está desaparecido. Mas Gela começa a gostar desse formato de espera. Enquanto Robert está ausente, ela decide ir ao banheiro feminino. Ela se pergunta se, no formato da desintoxicação digital espontânea de hoje, poderia passar pelos grandes espelhos iluminados no banheiro do restaurante e não tirar selfies. Não, eu não tirei. Afinal, as selfies no banheiro são um ritual sagrado da era da alta tecnologia. De volta à sua mesa, Gela notou que a área segregada atrás dela também tinha visitantes. Um homem e uma mulher, ela observou com o canto do olho. Gela se sentou em seu lugar e, sem querer, testemunhou a conversa da mesa ao lado. Bem, querido, você deve saber que eu sou uma mulher livre, você e eu temos um relacionamento casual. Nós concordamos desde o início, lembra-se? Agora não gosto que você me imponha restrições. Isso está me estressando. Você não era assim antes. A voz na mesa fez Gela estremecer. Mas ela ficou quieta e continuou a ouvir o homem. Sim, admito que a culpa é minha, não passei muito tempo com você, os negócios, a família e outras coisas tomaram muito do meu tempo. Mas eu sempre estive com você mentalmente, continuou o pai de Gela, Stan, que está sentado em uma mesa vizinha, mas graças a uma tela alta ele não é visível. Gela decidiu ter certeza de se fosse apenas uma voz semelhante. Ela acionou a câmera do telefone, ligou a câmera frontal e levantou o telefone acima da cabeça, fingindo tirar uma selfie panorâmica. Algumas das pessoas ao seu redor foram capturadas na tela, com as cabeças das pessoas na mesa ao lado visíveis no centro. Gela não teve dúvidas, sim, esse é seu pai biológico. Bem, sinto muito, querida, que com sua presença de espírito eu não pude construir minha vida, sua felicidade não foi sentida. Então, tive que abandonar todas as ilusões e sair da minha zona de conforto, por assim dizer, continuou a mulher. Receio que você tenha alguém, disse Stan. Diga-me, qual é o desejo de sua alma no momento? Estou relativamente bem agora, posso dedicar mais tempo a você e a mim. Por que não fazemos uma viagem? Basta dizer a palavra. Uma viagem seria uma ótima ideia. Quero ver uma selva de verdade, uma selva africana selvagem. Estive dando uma olhada nos feriados atuais. Quero dizer, há um feriado quente para Uganda. É só daqui a uma semana. O que você acha? A mulher mudou de tom e continuou a descrever apaixonadamente seus sonhos mais exóticos. Gela percebeu que a noite nunca mais seria a mesma. Ela fez um gesto para o garçom, pagou e saiu do restaurante. No caminho para casa, decidiu ligar para sua mãe.
A mãe não atendeu. Gela decidiu que talvez ela estivesse ocupada e que ligaria para ela quando estivesse livre. O trânsito na rua havia se dissipado um pouco e o tráfego agora estava se movendo mais livremente. Ela não estava com vontade de ir para casa tão cedo. Lembrou-se de Robert e discou o número dele para cancelar o compromisso de hoje à noite. Mas a simples conversa doméstica se transformou em uma longa discussão com recriminações e reclamações mútuas. Quando Gela desligou o telefone, sentiu-se totalmente arrasada. Como pode ser difícil às vezes lidar com um homem de quase 30 anos que tem uma reação infantil e dolorosa a tudo. Mas agora ela não tinha mais vontade de se preocupar com isso. As palavras de seu pai com a mulher estranha se desenrolaram em sua cabeça, uma a uma. Gela percebeu que estava em um relacionamento com seu pai há muito tempo. Em segundo lugar, ela tem uma clara vantagem psicológica. Isso se deve ao fato de que ela, pelo menos, sabe quais sentimentos masculinos deve promover e, em geral, é habilmente manipuladora. Gela tentou se lembrar de todos os acontecimentos recentes em sua família. Há 3 anos ela está vivendo separada de seus pais. Descobriu-se que, durante esse período, ela não estava particularmente interessada em como eles viviam, no que estava acontecendo entre eles. Isso é compreensível, já que ela mesma quase não escapou das batalhas no relacionamento deles. De repente, ela se interessou por sua mãe e ela sabe que o marido tem uma amante? Se ela sabe, como se sente em relação a isso? Por que Gela nunca a pegou sofrendo com isso? Talvez ela simplesmente não saiba. Então isso é duplamente lamentável. Por outro lado, ela não demonstrou muito amor por ele? Talvez seja por isso que o pai dela foi procurá-la à parte? Ou, ao contrário, a mãe se tornou fria porque o pai está indo bem longe de casa. 1 milhão de perguntas na cabeça de Gela e nenhuma resposta convincente. A mãe realmente é uma pessoa fria. Gela tem um relacionamento ruim com ela desde que era adolescente e ela não suportava sentir a frieza e o ódio ardente da mãe. Alguns podem argumentar que uma mãe não pode odiar seu filho, mas muitos filhos sentem essa atitude. Esse é o tipo de ódio que nunca será reconhecido ou falado em voz alta. Esse ódio tem um significado histórico, dele envenena não apenas a vida da filha, mas também a de seu futuro marido e a de seus filhos em comum. Os netos de Gela e os netos dela terão muito disso, a menos, é claro, que alguém o analise retrospectivamente e o processe no nível da prática psicoterapêutica. Mas Gela já havia se esquecido disso há muito tempo. Ela havia descartado seus sentimentos como tempestades emocionais da adolescência. Por que isso estava surgindo agora em sua mente? As reflexões no carro, parado em uma grande rodovia, continuaram por um longo tempo até que Gela decidiu dirigir até a casa dos pais. Ela está determinada a não contar ainda o que viu. Ela já tem idade suficiente para enfrentar os problemas com a cabeça fria, em vez de piorar as coisas com suas emoções. As estradas estão visivelmente mais claras agora. Gela chega rapidamente à casa de seus pais. Da rua, ela percebeu que as luzes internas estavam apagadas. Ela abriu a porta com sua chave e entrou na casa. A empregada de sua mãe estava esperando por ela no primeiro andar. Selena, esse foi seu nome durante toda a vida. Portanto, Gela nem sabia qual era seu nome verdadeiro, essa mulher mal-humorada, mas muito ativa e arrumada, com um talento irrealizado como cozinheira. Selena disse rapidamente que a dona da casa havia saído de casa a negócios horas atrás e prometera voltar tarde. E Stan nunca tinha o hábito de anunciar seu horário de chegada, então ele poderia chegar à meia-noite ou perto do amanhecer. Essa era uma rotina durante toda a sua vida. Gela não perdeu tempo e foi para casa. Hoje, pela primeira vez, ela estava preocupada com seus pais, sobre os quais, para ser sincera, nunca havia pensado do ponto de vista de um adulto. Deitada na cama, ela se lembrou de um incidente misterioso que havia ocorrido há alguns meses. Naquela época, um certo homem havia lhe escrito por mensageiro com uma proposta de encontro. Ele justificou a proposta dizendo que sabia mais sobre a mãe de Gela do que qualquer outra pessoa. Então, Gela ligou para sua mãe e perguntou quem poderia ser. Sua mãe parecia nervosa, mas explicou que ele sabia mais sobre a mãe de Gela do que qualquer outra pessoa.
Sua mãe parecia nervosa, mas explicou que estava passando por uma fase difícil em seu estúdio, com algumas disputas internas. Poderia ser uma intriga. Ela pediu à filha que não tivesse nenhum contato com o homem, que o bloqueasse e esquecesse o incidente. Esse foi o fim da história. Mas agora ela vinha à mente de Gela repetidas vezes, o porquê? Ela encontrou o número e o estranho diálogo em seu Messenger. Valeu a pena mencionar isso novamente? E, mais importante, por que ela está fazendo isso? Se os pais têm segredos, que direito os filhos têm de se intrometer neles? No relacionamento entre filhos e pais, muitas vezes ninguém entende seus verdadeiros e mais profundos motivos. É por isso que os problemas de relacionamento parecem que alguém quer mais atenção ou que alguém não respeita seus limites e quer controlar os outros. Na realidade, os motivos sinceros são os mesmos para todos, o desejo de sentir amor e apoio um pelo outro. No fundo do mundo interior de uma pessoa, o bem-estar de seus entes queridos não é diferente de seu próprio bem-estar. Esses impulsos são mais fortes em algumas pessoas, em outras eles são expressos de forma fraca. Aqueles que têm esses impulsos vívidos não conseguem abrir mão do controle. Elas acham difícil distinguir seus limites dos limites de seus entes queridos. E não se trata apenas dos pais em relação aos filhos, pode ser o contrário, como no caso de Gela. Ela passou toda a sua infância sonhando com o idílio familiar que os outros têm. Ou pelo menos representado. Em vez disso, o que ela teve foi a ausência constante de seus pais, a companhia de uma babá e de uma au pair. Os poucos dias em que seus pais estavam em casa geralmente terminavam em escândalos ou, pelo menos, em discussões sobre assuntos domésticos. O mundo interior de uma criança, ao contrário do de um adulto, é infinitamente otimista. Gela sempre acreditou que um dia, no futuro, chegaria o dia em que tudo ficaria bem e mamãe e papai finalmente ganhariam o dinheiro que queriam, teriam tempo livre para a filha, começariam a passar algum tempo em casa e, finalmente, tudo seria como eles sonharam todos esses anos. Eles teriam uma conversa de coração para coração, contariam tantas coisas que aconteceram durante aquele período e nunca mais voltariam àqueles tempos frios e sem alma. Quando ela viu seu pai com outra mulher, esse sonho inabalável da menina foi abalado. Seu pai poderia ir embora com essa mulher, mas o que aconteceria com sua mãe? O que aconteceria com o sonho de Gela de um idílio familiar, que durante seus anos de formação se tornou o significado subjacente da vida? Ela não seria capaz de abandonar seu sonho sem mais nem menos. Então, decidiu agir. Ela escreveu ao estranho homem dizendo que estava disposta a encontrá-lo e a ouvir o que ele quisesse lhe contar sobre sua mãe. E se isso tivesse algo a ver com a mulher secreta de seu pai? Talvez esse homem lhe contasse algo que sua mãe não soubesse? De alguma forma, Gela tinha certeza de que o homem secreto era um homem. Suas palavras na correspondência soavam confiantes e firmes. O homem escrevia de forma curta e concisa. Estava claro que esse homem sabia exatamente o que queria alcançar como resultado de suas ações. Portanto, Gela ficou muito surpresa quando uma mulher, e não um homem, se aproximou dele no local combinado. Ela se apresentou como Cecília. De acordo com ela, Cecília não faz parte do círculo social de Gela e de seus pais, mas a mãe de Gela entrou em sua vida por conta própria. Descobri você por meio das redes sociais de sua mãe. Veja bem, eu não tive escolha a não ser tomar essa atitude. Há muito tempo venho tentando falar com ela por conta própria, mas ela parece ser uma mulher teimosa. Cecília falou em um tom calmo, apagando a cinza de seu cigarro. A questão é que meu marido Billy conseguiu um emprego como produtor no estúdio de sua mãe há 2 anos e eles tiveram um caso. Eu descobri há cerca de 1 ano. Ele e eu temos 3 filhos, meu marido não tem intenção de deixá-los, mas sua mãe também não. Eu esperava que ela tivesse alguma solidariedade e consciência feminina. Eu a encontrei várias vezes e tentei conversar com ela. Mas essas tentativas, pelo contrário, a enfureceram. Depois de nossos encontros, ela e meu marido pararam de se esconder do público. Gela não conseguia encontrar forças para dizer nada ou reagir de alguma forma. Seu corpo deixou claro que tais revelações eram claramente demais para sua psique. Gostaria de não ter descoberto, pensou ela.
Então você descobriria quando as coisas chegassem a um ponto sem volta, ecoou outro pensamento. Diga-me, por favor, Cecília, por que está me contando tudo isso e que reação espera que eu tenha? Perguntou Gela. Sua reação é problema seu. Não importa para mim. Quando escrevi para você, ainda tinha esperança de que sua mãe caísse em si. Mas agora percebo que isso não é verdade. Eu só queria não ter que sofrer sozinha por algo que não foi minha culpa. É a bagunça de outras pessoas. É justo que os entes queridos dessas pessoas também estejam, de alguma forma, cientes desses eventos e os comparem com sua própria imagem do mundo. Obrigado por sua atenção. Estou indo agora, disse Cecília e saiu rapidamente da cafeteria onde ela mesma havia marcado um encontro com Gela. Gela percebeu que a tarefa estava se tornando muito difícil para ela. Seria preciso muita força apenas para digerir psicologicamente o que ela havia aprendido nos últimos dias. Se ele poderia influenciar sua mãe ou seu pai ainda era uma questão de ficção. Gela estava atendendo a um cliente quando recebeu uma ligação de sua mãe. Ela se desculpou e se distraiu para atender. Olá. Hoje, nada de atrasos ou outras travessuras, ou meu pai ficará furioso. Vamos nos encontrar às 7 horas no loft do restaurante Night Stars. Tente chegar cedo para que os convidados não tenham que esperar, disse mamãe sem muita apresentação. Ok, mamãe, eu me lembro de tudo. Gela desligou o telefone e voltou a atender o cliente. Tom frio e admoestador, raramente pronuncia o nome da filha, pouca inclinação para o diálogo, em vez de monólogo, é a linha típica do comportamento da mãe. Às vezes, ela reclama que a filha de sua amiga se comporta de maneira muito diferente em relação à mãe. Elas se falam muito ao telefone, participam de eventos juntas, a filha conta à mãe os detalhes de sua vida pessoal e tudo mais no espírito de um aparente idílio. Gela então pensou que também gostaria disso, mas em seu íntimo não há nada sobre o que construir tal relacionamento. Ela sempre espera que haja alguma mudança no relacionamento com seus pais e que tudo volte a ser como ela sonhou durante toda a sua infância e toda a sua vida consciente. Mas, em vez disso, sempre surgem novos motivos de discórdia, que facilmente se agravam no contexto de confrontos crônicos. Toda tentativa de entendimento entre os pais termina em decepção. Geralmente começa como uma noite familiar planejada. Em seguida, os diálogos gradualmente se transformam em um monólogo da mãe, depois Gela ou o pai não aguentam e começam a fazer seus próprios monólogos. No final, todos se retiram para seus quartos e Gela para seu apartamento no centro, comprado com o dinheiro de seus pais. Mas isso não é o fim da história. Depois dessas agradáveis noites em família, vem um telefonema. 1 ou 2 dias depois. O pai ou a mãe pede para tomar um café ou para ir ao escritório dele ou dela. Lá, eles pedem para esquecer o que aconteceu, jogam o dinheiro fora e vão embora. E a questão do desacordo é realmente significativa. A filha, em quem os pais investiram muitos anos, que recebeu uma boa educação no exterior e uma profissão de prestígio, não quer ir trabalhar na companhia do pai ou da mãe. Ela é forçada a se encaixar em nosso círculo social, lamenta a mãe a seus amigos. Passei muitos anos construindo meu império com sangue e suor. Não posso confiar um gigante desses a uma pessoa de fora, preciso de um homem só meu e, ao mesmo tempo, de um herdeiro. No meu caso, uma herdeira, diz o pai de vez em quando. Arte e pintura são ótimas, é claro. Mas entenda, Gela, seus pais precisam de apoio. Você é a única filha deles, eles fizeram tudo por você, agora cabe a você deixar seu egoísmo um pouco de lado e acompanhá-los. Mais uma razão para que eles não lhe ofereçam nada de errado, de total conforto e segurança. Isso é algo pelo qual outras pessoas podem passar a vida inteira e nunca chegar, diz a tia Marta, de quem elas são próximas desde a infância. Mas Gela tem prioridades muito diferentes. Ela se formou em uma faculdade de administração na Europa, voltou para sua cidade natal, mas não sentiu satisfação. Quando se formou, havia uma fila de recrutadores atrás dela. Ela escolheu uma das empresas sem maiores detalhes e começou a trabalhar lá. O trabalho era fácil para ela, mas não a seduzia. Não tocou sua alma.
Depois de alguns anos, Gela deixou a empresa, alugou um escritório e começou a aconselhar clientes. Isso também foi fácil para ela. Agora ele pode falar de independência financeira. Em seu caso, era uma realidade que havia se tornado realidade. Mas mesmo isso não lhe dava muita satisfação. Apesar das conquistas estáveis, a vida de Gela não era cheia de cores. Seu próprio negócio também se tornou rotina rapidamente. Fazer seu trabalho de forma brilhante e receber um bom dinheiro por isso é certamente maravilhoso. Mas aqueles que já foram bem-sucedidos sabem que isso pode se tornar entediante em pouco tempo. E aqueles que ainda não alcançaram o sucesso podem invejá-lo, ou talvez vivam sob a ilusão de que, ao atingir um determinado nível em sua carreira, podem se tornar felizes e satisfeitos com a vida de uma vez por todas. Gela frequentemente se cansa de sua própria insatisfação. Essa sensação incompreensível de um mundo de plástico ao seu redor muitas vezes se transforma em agressividade e ressentimento em relação a Robert, seu jovem. Ela é muito forte e independente. E com um homem deveria ser mais simples, fazer papel de bobo, onde ele é um estranho. Deixe que ele se sinta o senhor da situação, não como se estivesse na frente. Com uma garota assim, ele vai querer carregá-la nos braços, derrubar montanhas por ela, matar um dragão e realizar todos os seus sonhos. E a garota só tem que aceitar tudo isso, disse o psicólogo com óculos de aros grossos e uma camisa estilo conselheiro de livros. Essa sessão ridícula ocorreu há alguns meses. Não. Esse conselho é conceitualmente errado. Os seres humanos não estão programados para parecerem piores do que são. Fingir e enganar não podem servir como base permanente para um relacionamento sério. Por que você não consegue se sentir dono da situação sem meus truques? Por que alguém tem de ser o dono da situação? Não é possível organizar uma onda geral em que não haja um trono solitário e uma luta constante por esse trono? Por que você acha que eu preciso de alguém para matar dragões para mim? Por que tenho de ser carregada se minha alma se alegra com longas caminhadas, se isso me dá energia e inspiração? De onde veio essa ideia de que toda a espécie feminina é oportunista? Você apenas finge ser isso ou aquilo e deixa que ele dance essa música. Que tipo de conceito é esse? Gela respondeu e saiu do consultório do psicólogo sem esperar por uma resposta. Depois disso, ela se sentiu muito melhor. Ficou surpresa ao descobrir que seu mundo interior era muito mais organizado e interessante do que todo o barulho informativo e convencional ao seu redor. É verdade que não estava claro para onde esse mundo interior levava e, mais importante, quando chegaria o momento em que alguém poderia finalmente experimentar como era a vida por meio de sensações internas. Estranhamente, todos esses pensamentos estavam passando por sua cabeça enquanto ele falava com a mãe, desligava o telefone e caminhava alguns passos da varanda do escritório até sua mesa. À noite, outra porção do mundo de plástico o aguarda, boas maneiras com relações ruins, palavras bonitas sem um componente emocional, uma imagem de idílio familiar com total confronto de pontos de vista. A atmosfera noturna do restaurante Night Stars era realmente luxuosa. Um violino tocando baixinho na entrada, luzes fracas e um interior com tons calmos. Hoje, todo o local é alugado pela família Murphy. Stan Murphy, o chefe da família, chega, como de costume, um pouco atrasado, e sua esposa chega primeiro para verificar antecipadamente se a preparação está de acordo com o padrão dos convidados. Em algum momento entre os convidados e Stan, chega a única filha da família, Gela Murphy. Naquele momento, Gela Murphy estava no trânsito tentando adivinhar o motivo da reunião. Sua mãe havia mencionado o assunto, mas ela havia se esquecido. Porque ultimamente ela não ouve nem seu pai nem sua mãe. Eles podem conversar e, enquanto isso, Gela pensa em como eles chegaram a uma vida tão globalmente enganosa. Se eles mentem um para o outro e para o público que se amam, será que suas filhas também mentem para ela que eles a amam e se importam com ela? Será que eles realmente sentem por suas filhas safadas e ingratas algo muito diferente de amor e carinho? Gela percebe que esse é o pensamento mais tolo, mas as crianças geralmente têm os pensamentos mais tolos sobre seus pais. Por que você não está usando um vestido? Sua mãe fingiu beijar Gela, mas sibilou sob seu ouvido.
Porque estou usando jeans, a filha não escondeu sua posição em um sussurro e disse em voz alta, depois se virou para os convidados, olhou através deles para seu reflexo no grande espelho na parede do restaurante e acenou com a mão como se estivesse acenando para alguém sentado ali. Os convidados não sabiam qual deles estava sendo cumprimentado pela filha dos anfitriões da noite, então alguns deles acenaram de volta por precaução. 2 horas depois, o tilintar dos copos se transformou em uma conversa afiada. As senhoras de sorriso falso olhavam para as pessoas ao seu redor e faziam perguntas de duplo sentido, intercaladas com comentários a favor de sua superioridade em um determinado assunto. Isabela, você ainda está ótima para a sua idade. Vamos encarar os fatos. A sabedoria oriental diz que a mulher é a flor do jardim e o homem é o jardineiro. Quanto mais o jardineiro cuida, mais bonita é sua flor, diz a mulher que Gela vê de vez em quando nessas reuniões sociais de seus pais. Ela nunca perguntou quem ele é, portanto não sabe seu nome nem o que seus pais têm em comum com esse homem. Isabela e Stan se entreolharam e sorriram sinceramente, como se tudo o que disseram fosse verdade. Foi aí que Gela decidiu continuar a conversa. Sim, minha mãe e meu pai são ótimos exemplos para mim. Eu olho para eles e quero ter exatamente o mesmo relacionamento. Mas ainda é difícil. Mas, no que diz respeito à situação dos meus pais, eles estão muito bem, ambos têm um incentivo para manter a forma. Certo, pai? Ele olhou para o pai. O pai não sabia muito bem do que ele estava falando, então não disse nada. E mamãe também é sustentada por seu negócio. Ela adora e se dedica inteiramente ao seu estúdio. Ela até tem muito mais romance e harmonia lá do que na família. Há testemunhas que não me deixarão mentir, certo, mamãe? Agora ela olhou para a mãe. Sua mãe também não entendia do que se tratava. Mas ela entendeu que era mais um balbucio adolescente incompreensível de sua filha adulta. Gela é uma querida. Ela tem a mente do pai e seus traços aristocráticos lembram os de Isabela. Esperamos ver em breve um candidato igualmente digno para se juntar a ela. Acredito que não faltem aspirantes, mas Gela saberá como escolher um membro digno da família, continuou a estranha senhora do círculo de comunicação de seus pais. Sim, se ela tivesse ouvido o conselho de seus pais e aceitado seu merecido direito ao nosso império de negócios, então não teríamos mais perguntas para a filha Isabela. Mais uma vez não resistiu à sua ideia. Então, os convidados interceptaram e começaram uma discussão colorida sobre o longo caminho da família Murphy até sua posição atual, a posição da família perante a opinião pública, as perspectivas brilhantes da empresa de Stan, sua influência inabalável no ambiente político e tudo mais. Gela ouviu cada um deles em silêncio e, de repente, teve um pensamento: ela já tinha idade suficiente para falar abertamente. Afinal de contas, ela é completamente independente dessas pessoas, portanto não pode se esconder de um confronto direto de opiniões. Por que não tentar explorar novos horizontes? Não, eu não concordo com nenhum de vocês. Tenho minha própria visão da minha vida e da minha realização. É verdade que ainda não encontrei a empresa que reflete totalmente minha essência, minha vocação, para usar a linguagem do esoterismo e outras bobagens modernas. Mas, até agora, não quero mentir para mim mesmo nem me apegar a objetivos falsos. Portanto, não pretendo administrar os negócios de meu pai ou de minha mãe. Essa é a atitude honesta a ser tomada. E a honestidade consigo mesmo está acima de tudo, disse Gela e fechou os olhos, para não ver o gesto de sua mãe, exigindo que ele interrompesse imediatamente a conversa. Os convidados ficaram em silêncio diante dessa surpresa. Aparentemente, seus filhos nunca os contrariam. Pelo contrário, eles se esforçam para aproveitar ao máximo o que seus pais construíram. Se não concordam, eles exigem e se ofendem. Esse é um cenário ainda melhor. O pior é quando o filho fica tão desfigurado pelo lucro excessivo e pela falta de atenção simples dos pais que, com a idade de Gelas, já está sendo reabilitado sem sucesso nas melhores clínicas europeias de dependência de drogas. Assim, essas pessoas podem esconder mais profundamente sua atitude em relação à posição de Gela. O que você quer fazer, Gela? Talvez você tenha se interessado por algo desde criança. Por exemplo, nossa Christie sempre gostou de decorar bonecas. No ano passado,
ela se formou como designer e agora está promovendo sua própria marca de roupas. Recentemente, ela abriu um showroom. Você pode ir e ver como os sonhos se tornam realidade, disse outro convidado desconhecido. Obrigado. O setor de moda não me interessa. E o que eu queria desde criança era a atenção de meus pais. Mas então eu esperava conseguir isso alcançando certas alturas na vida adulta. Isso acabou se tornando uma ilusão. Em vez da atenção de meus pais e da tão esperada harmonia em minha família, recebo outra coisa. Por exemplo, meu pai em breve fará uma viagem a países exóticos, minha mãe nessa época estará dia e noite promovendo seu estúdio, dedicando-se completamente aos seus negócios, especialmente à produção. E eu, em vez de seguir minha vida tranquilamente, estarei pensando o tempo todo no que o futuro reserva para nossa família. Portanto, para mim, a realização e os desejos das crianças estão em dois planos diferentes. Ela deu outra ousadia. Ela trabalha muito. Deve estar cansada. Gela, você pode ir para casa e descansar, disse o pai. Gela não olhou na direção da mãe. Ela se levantou calmamente, deu boa noite a todos, agradeceu a companhia calorosa e saiu do restaurante. Nos dias seguintes, ela esperou por uma ligação furiosa da mãe. Mas ela nunca ligou. Seu pai ligou. Ele a convidou para tomar um café em algum lugar. Gela não pensou no cenário do próximo diálogo, apenas marcou um lugar e chegou na hora certa. Gela sabia sobre o que seria a conversa. Ela estava se preparando a tarde toda para contar ao pai o segredo recente que havia descoberto. Que sua mãe também não estava muito interessada em consertar o relacionamento familiar deles e que estava ocupada com outras coisas. Contaria ao pai que havia sentido falta da sensação de uma família forte durante toda a vida e que agora ela estava interferindo demais em sua vida. Ela ia colocar a questão como uma pergunta: era a hora de eles consertarem o relacionamento e resolverem o problema, a outra opção não era aceitável para ela. Então, ela se perguntou centenas de vezes: por que os pais dela têm que viver da maneira que ela quer? Talvez seja problema dela querer algum tipo de idílio familiar de conto de fadas? Talvez seja apenas fantasia dela? Mas ela não queria aceitar que todo mundo é livre para viver do jeito que quiser. Ela tem outra opinião: se você tem pessoas próximas a você, não pode simplesmente acabar com o humor delas. Pessoas próximas estão intimamente ligadas em um nível psicológico, mental e espiritual. Uma exerce forte influência sobre a outra. O mais velho molda o mais novo, e o mais novo passa esse molde para seus filhos. Desse ponto de vista, faz sentido que as pessoas estejam interessadas em saber como seus entes queridos se sentem. Deus dotou as pessoas de entes queridos porque sabia que elas precisariam de relacionamentos calorosos e íntimos. Relacionamentos familiares calorosos são a tela sobre a qual as crianças do futuro pintarão sua imagem do mundo. Se essa imagem do mundo carece de amor e compreensão, essas crianças muitas vezes lutam muito, se machucam, mas nunca serão capazes de pintar sua imagem do mundo onde poderiam se realizar. Desse ponto de vista, Gela precisa de seus pais para estabelecer relacionamentos. E não há outro ponto de vista. Filha, o que há de errado com você? Qual é o problema no trabalho? Por que você se comportou de forma tão rude no restaurante? Perguntou o pai. Nunca tive nenhum problema no trabalho, pai. Em grande parte graças a você. Portanto, por favor, não se preocupe com minhas atividades de agora em diante. Esse é um fator secundário na vida, há outras prioridades, disse Gela. Quais são esses outros fatores? Diga-me. O pai se aproximou da mesa, demonstrando seu interesse. Na semana passada, pai, fui a um lugar e o vi com outra mulher. Diga-me, você e sua mãe terminaram ou ainda há esperança? Perguntou Gela sem rodeios. Papai se recostou novamente e apoiou o queixo em uma das mãos. Ele ponderou por um tempo e depois disse: é um mundo de homens, não é? É um mundo de homens, quer as mulheres gostem ou não, e mais a vida é assim. Acredite em mim, tentei muitas vezes consertar as coisas com sua mãe, mas sem sucesso. Quanto mais você a ouve, mais poder ela quer. E aquela mulher, não é nada sério com ela. Eu tenho você,
sempre cuido da minha família, seja ela qual for. Não incomode sua mãe com toda essa conversa, acho que ela sabe. Mas vocês não vão se divorciar para não ter que dividir os bens, não é? Perguntou Gela. Não é só isso, não vemos nenhuma razão para isso, disse o pai, olhando para a filha com os olhos arregalados. Então você está concordando com um relacionamento que parece existir, mas não existe? Você está disposto a tolerar isso por toda a vida, apenas para evitar certas formalidades? Não, não simplifique tanto. Não é tão simples assim. Minha mãe e eu temos um caminho comum, um passado comum, muitos bons momentos, um círculo comum de amigos. Só que, com o tempo, o romance e a ternura desaparecem. E não somos mais adolescentes verdes para estarmos tão apaixonados um pelo outro. Temos apenas um relacionamento bem estabelecido e tranquilo, em que cada um tem sua própria zona privada, cada um tem sua própria liberdade. E então, você conhece sua mãe, ela é uma mulher um pouco peculiar, é difícil agradar seu pai, ela abriu os olhos novamente. Vocês estão inventando desculpas para não se amarem há muito tempo. Gela estava cheia de emoção. Você sempre culpa sua mãe, mas lembre-se, durante toda a minha infância eu me lembro de como você a maltratava. Você passava dias inteiros sem voltar para casa. Mamãe sentava comigo e você a culpava por cada centavo que trazia para casa. Foi por isso que ela decidiu abrir seu próprio negócio. Acho que ela pensou que seria melhor. Na verdade, foi pior. Vocês se perderam completamente, mas permaneceram juntos. No final, fui eu quem sofreu. A voz de Gela tremeu. Um nó surgiu em sua garganta. Ela sentiu que ia chorar por toda a sala. Não se atreva a dizer essas coisas, pai, disse ela em voz mais alta. Podemos não ter um relacionamento ideal, mas demos a você o melhor de tudo, uma escola de elite, um motorista particular, babás, uma universidade de prestígio, seu próprio apartamento no centro de Paris, sem preocupações com despesas pessoais, viagens, carros, cobertura, onde você mora agora. Você acha que tudo isso caiu do céu? Não, minha filha. É com isso que milhões de pessoas de sua idade sonham. Elas fariam qualquer coisa para ter uma vida como essa, para serem fotografadas com tudo isso como pano de fundo e mostrar isso para o mundo inteiro como motivo de orgulho. E você, ingrato, ainda não se deu conta de que tudo isso realmente pertence a você. Tudo o que precisa fazer é estar disposto a participar dos negócios de seu pai. Será que tenho de formar outra família e criar outros filhos para ter meu próprio herdeiro? Meu pai falou bem alto. Ah, você quer outra família? É por aí que você deveria ter começado, pai, não mexendo com a cabeça da sua mãe pelo resto da vida. Não se preocupe comigo, vou lidar com meus traumas de infância de alguma forma. O mundo está cheio de psicólogos, eles vão descobrir alguma coisa, e você e sua mãe vão continuar valorizando seu egoísmo e vivendo vidas secretas. Gela já estava soluçando quase em voz alta. Naquele momento, uma garçonete se aproximou de sua mesa e perguntou: Lamentamos, mas o prato do seu pedido não está sendo servido hoje por motivos técnicos. Pedimos desculpas. Deixe-me ajudá-la a escolher algo semelhante da culinária veneziana, disse a moça em voz baixa e abriu o cardápio na frente de Gela. Gela fechou o cardápio com um movimento brusco de sua mão e o jogou no chão. Não, não. Deixe-me em paz com seu cardápio. Gela gritou para toda a sala, tirou algumas notas da bolsa e as jogou no rosto da garota. Não precisa cobrar deste estranho pelo meu café. Ela estava prestes a se levantar e sair da mesa quando seu pai pegou um molho de chaves da mesa. Crie juízo, Gela. Não nos envergonhe em público. E não deixe sua mãe nervosa. Depois você pegará as chaves do carro, e o pai do apartamento passou o molho de chaves sobre as orelhas e sacudiu as chaves. Em seguida, voltou-se para a garçonete atonita e disse: Moça, qual é o seu nome? Bem, chegue mais perto, Elizabeth. Elizabeth, presumo que seja uma estudante, perguntou a garçonete. Sim, respondeu a garçonete confusa.
Agora você não precisa mais carregar bandejas para pessoas mal educadas como a minha filha. Considere todos os seus problemas resolvidos. Aqui estão as chaves do carro, aqui estão as chaves do apartamento que comprei para ela. E minha filha será castigada até que tome juízo. Elizabeth, aceite o presente. Stan colocou o molho de chaves na borda da mesa. A garota olhou para o pai, para a filha e para os clientes, que viraram a cabeça e assistiram ao drama familiar com fascínio. Alguém até conseguiu ligar uma câmera e gravar em vídeo tudo o que estava acontecendo. Gela percebeu que não havia sentido em continuar a conversa. Tudo bem. Com passos rápidos, ela deixou o saguão. A garçonete pediu desculpas a Stan, ele acenou com a cabeça dizendo que estava tudo bem e pediu a conta. Mas, em vez da conta, a garçonete Elizabeth trouxe o troco do dinheiro que Gela havia jogado na cara dele. O pai riu e disse: "Fique com ele, Elizabeth, é sua gorjeta. E seja uma boa filha para seus pais", disse ela e se dirigiu para a saída, esfregando um molho de chaves nas mãos. É uma noite escura e o céu está claro. Você pode ver estrelas no céu, pequenas e grandes. O mar está batendo com pequenas ondas. As ondas batem no pé de uma cerca alta de pedra, atrás da qual se vê o telhado antigo de uma casa alta sem cantos. A casa foi construída com grandes blocos de pedra. Elas foram construídas há alguns séculos para famílias nobres. Devido à durabilidade de tais estruturas, muitos castelos desse tipo sobreviveram em boas condições, tornando-se patrimônios antigos e motivo de orgulho para as pessoas ricas de hoje. De acordo com os arquitetos, essas casas são eternas. É impossível destruí-las, a menos que uma técnica poderosa especial seja inventada para isso. Dentro dessa casa corre uma menina com um vestido rosa. É estranho, pois faz muito frio dentro das casas de pedra, mas essa menina está usando um vestido leve. Seu cabelo está solto. Ela corre em direção a um e outro espelho da casa, tentando, com suas mãozinhas, puxar o cabelo para cima e prendê-lo em um lindo coque, como suas amigas com quem costuma brincar. Mas ela não consegue. Ela continua desgrenhada. A menina fica muito brava, mas não desiste. E assim continua a noite toda. No dia seguinte, a garota sai para brincar com suas amigas. Todas elas têm cabelos lindamente penteados, pintados com flores, com lindos grampos e laços. Apenas uma garota tem cabelos desgrenhados, o que a torna pouco atraente e lhe tira o charme. Devido à falta de um penteado bonito, essa garota não poderá participar do jogo das outras meninas. Com uma carranca no rosto, ela se senta em um canto e olha para as outras meninas com rancor. E assim o dia continua. Quando todas as meninas estão prestes a ir para casa, a garota desgrenhada para cada uma delas e pergunta: "Como você conseguiu um penteado tão bonito?" Uma a uma, as meninas respondem: "Pergunte à sua mamãe. Minha mãe fez minhas tranças. Minha mãe comprou alguns grampos novos para o meu cabelo e ela mesma os prendeu. Minha mãe adora meu cabelo, então ela mesma o escova todos os dias." As vozes soavam quase como um coro. A garota peluda parecia ter percebido um segredo importante. Ela corre para casa. As luzes da casa de pedra já estão acesas, mas o interior da casa está completamente silencioso e vazio. A menina corre pelos cômodos e procura sua mãe. Ela não está em lugar nenhum. A menina corre de volta para o espelho e tenta fazer algo em seu cabelo, mas nada funciona. Em meio a lágrimas e ranho, ela abre outra porta da casa e vê sua mãe e seu pai na janela. A garota entra no quarto, mas eles parecem não notá-la. A mãe e o pai estão discutindo algo em voz alta um com o outro e não percebem que a filha entrou. A garota vê um grande espelho no canto da sala. Ela se aproxima do espelho e se senta em frente a ele. Ela tinha certeza de que sua mãe estava prestes a terminar a conversa com seu pai e viria vê-la. A garota já preparou seus pentes e se olha no espelho, mas, por alguma razão, ela mesma não se vê refletida ali, e há apenas o reflexo de sua mãe e de seu pai. A garota se lembra de um terrível conto de fadas, no qual se diz que somente os mortos não se refletem no espelho. Ela está morta. Ela começa a entrar em pânico e grita: "Estou morta.
Não estou mais. Mamãe, olhe para mim, mamãe, papai. Estou viva ou morta? Naquele momento, uma enfermeira entra no quarto do hospital, aproxima-se de Gela, verifica os sinais vitais em todas as máquinas que a mantêm viva e, em seguida, toca gentilmente o ombro de Isabela e diz a ela: sua filha está descansando. O que ela está dizendo é uma consequência da anestesia. É normal, não há nada de errado com ela. A senhora também deve ir para casa e descansar. Volte amanhã de manhã. A mãe se levanta cuidadosamente da cadeira e segue a enfermeira até a saída. Doutor, não posso ficar aqui? E se eu precisar de algo para Gela durante a noite? De qualquer forma, eu não estarei em casa, deixe-me ficar. Isabela pede ao médico. Se você quiser, pode ficar. Mas não deve perturbar a paciente com suas emoções. Lembre-se de que ela pode ouvir e ver tudo, mesmo que esteja inconsciente. Se começar a derramar lágrimas agora, só vai complicar a situação da sua filha, diz o médico em um sussurro. Estou ouvindo, doutor. Vou ficar quieta. Isabela se agacha em uma cadeira no saguão do hospital e pega seu smartphone para se distrair e passar o tempo. Hoje é o 8º dia de Gela na clínica. Graças aos esforços dos médicos, ele recuperou a consciência há alguns dias. Hoje ela pôde sair da cama e caminhar pelo corredor, acompanhada por uma enfermeira. Sua mãe está sentada ao seu lado e não tem saído muito, exceto para ir para casa de vez em quando. Filha, você está bem? Você nos assustou. Como está se sentindo? Onde está o papai? Papai foi negociar novos contratos com países africanos, mas ele está com pressa de voltar, estará de volta em alguns dias. Para Uganda? Países exóticos? Perguntou Gela com uma voz mais clara. Não sei os detalhes, ele me dirá quando chegar. Enquanto isso, vamos nos levantar e caminhar um pouco. Suas costas já devem estar rígidas. Mamãe, como vim parar aqui? Achei que estava morta. Você bateu em uma árvore, querida. Mas os médicos dizem que tivemos muita sorte, o impacto não foi grave, o carro entrou na vala e você caiu no meio-fio. Os transeuntes o encontraram e o trouxeram para cá. Onde você estava indo tão rápido? Eu poderia ter perdido você. Minha mãe estava chorando. Não me lembro, mamãe. Eu me lembro de ter alugado um carro. Lembro-me de querer ir para a floresta, sentar no silêncio e pensar. Estava tudo bem. Então, lembro-me de um motorista desorientado na pista contrária. Eu queria desviar dele, mas não conseguia acompanhar sua velocidade, então ouvi um barulho alto e, em seguida, houve um silêncio total para mim. Gela estava dando passos cautelosos pelo corredor do hospital. Seu corpo inteiro doía. Era como se ela tivesse sido colocada em uma centrífuga de máquina de lavar e retirada novamente. Depois de caminhar alguns passos, ela sentiu um peso incrível no corpo, sua cabeça começou a girar e teve febre em todo o corpo. Ela decidiu não andar mais e pediu à enfermeira que a acompanhasse até o leito do hospital. À noite, sua mãe a alimentou cuidadosamente com uma colher. Depois de um jantar farto, Gela sentiu sono novamente, embora tivesse acabado de acordar. Mamãe, estou com muito sono agora, isso é permanente? Ela decidiu se animar de propósito. Eles estão lhe dando muitos medicamentos e também sedativos. Você tem um ferimento na cabeça, mas é leve, disseram os médicos. Mas isso vai passar logo. Se estiver com sono, pode dormir, seu corpo se recuperará mais rápido. Então esperarei minha injeção à noite e correrei para minha casa de pedra para buscá-lo. E você vai para casa, descanse também e volte amanhã à noite. Que casa de pedra, Gela, ou estou imaginando? Perguntou mamãe. Eu construí minha casa de pedra e agora estou andando por ela. Vá embora, mamãe, disse Gela e virou a cabeça para longe da parede. A visão continua no cenário habitual, cabelos emaranhados na menina, olhos inchados de tanto chorar, amigos bonitos e satisfeitos.
Não há nenhuma mudança na imagem do mundo infantil de Gela, a mesma luta pela atenção do pai e da mãe, a mesma indiferença em troca, lágrimas de ressentimento que gradualmente se transformam em gritos de histeria. E você tem 26 anos, Gela, por que está tão envolvida em traumas de infância? Ela pensa. É porque você está repetindo o padrão de relacionamento dele. Você ainda não conheceu um cara normal. Por que você não sabe o que é um relacionamento amoroso normal? Em vez disso, está saindo com pessoas que não se importam com você. A propósito, Robert só ligou 2 vezes e nunca apareceu no hospital. Esse é o tipo de homem que você normalmente tem. Se as coisas fossem diferentes quando você era criança, elas seriam diferentes agora? Essa é a minha grande pergunta. Se você visse, sentisse por dentro, como são os relacionamentos calorosos e sinceros, seria capaz de repeti-los em sua vida. Mas, do jeito que está, você segue por inércia, envolvendo-se com homens com base em princípios que desconhece. Um deles é Robert, que fica tenso à menor atenção aos seus pedidos e desejos, murmurou Gela, quase caindo no sono. A enfermeira achou que ela estava com febre e lhe deu uma injeção extra. Apesar dos temores dos médicos e das preocupações de seus pais, Gela se recuperou rapidamente. As pessoas que são fortes em espírito são protegidas e apoiadas por forças especiais. É o que está escrito nos tratados sagrados. Eles também escrevem que as pessoas que passam por testes espirituais importantes recebem proteção e apoio. Gela decidiu terminar com Robert. De qualquer forma, não havia muito a que se apegar. Ela simplesmente lhe escreveu uma carta de agradecimento para simplificar o processo de desmame de sua psique. Ela não havia insistido em uma trégua ou em um novo começo. Desde que ele soube que a garota havia se desentendido com os pais e não queria herdar os negócios, ele se tornou indiferente em relação a ela. Gela podia sentir isso. Ela se sentiu duplamente magoada. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ela tivesse que se despedir. Depois de retornar de uma longa ausência, Gela colocou os assuntos de sua empresa em ordem em poucos dias. Nada de catastrófico havia acontecido durante sua ausência. Ela montou essa pequena equipe por conta própria, envolvendo-se pessoalmente na adaptação de cada um deles. Ela nunca incentivou a hierarquia vertical nas relações comerciais. Isso ocorre quando o gerente se considera o mais importante e não deve nada a ninguém, e os funcionários devem tudo a ele. Gela considerava a cada funcionário um parceiro. Talvez seja por isso que ele nunca teve seu próprio escritório, uma cadeira superior e outros atributos de seletividade. Ele admirava seu pai e fazia o oposto, e é por isso que ele tem uma autenticidade tão completa com sua equipe. Seu pai e sua mãe, ao contrário dela, nunca podem deixar seus negócios por muito tempo. Porque eles têm certeza de que algo acontecerá em sua ausência e ninguém resolverá o problema, exceto o gerente. Além disso, eles estão sempre com pressa, pois precisam controlar todo o processo, caso contrário os problemas não poderão ser evitados. Há muito tempo Gela considera isso natural, mas em sua empresa ele construiu tudo de forma diferente e gosta muito disso. Ela gostaria de compartilhar sua experiência empresarial com seus pais, mas eles não estão interessados. Sua mãe tentou ficar o mais próximo possível da filha durante esse período. Seu pai havia retornado de uma viagem de negócios a países exóticos e agia como se não estivesse fazendo nada. Ele visitou Gela várias vezes, mas ela estava tão fria com ele como sempre. Na primeira vez em que chegou ao hospital, Gela estava cansada e sonolenta devido à grande quantidade de tratamentos e injeções. Ela só se lembra de seu pai colocando a mão sob seu travesseiro ao sair. No dia seguinte, ela encontrou seu chaveiro lá. Agora toda a agonia da reabilitação é coisa do passado, ela se recuperou sem sequelas. Mas as visões que a acometeram pela primeira vez no hospital continuaram a se repetir. Gela percebeu que não podia deixar a situação como estava. Ela tinha que fazer alguma coisa. Depois de muito pensar, ela teve uma ideia e decidiu colocá-la em prática, mas não tinha certeza se teria sucesso. Olá! Estou procurando por Emma. Vocês têm uma professora? Posso conhecê-la? Disse Gela no saguão da elegante barbearia masculina. Sim, temos.
Ela está atendendo um cliente agora, portanto, aguarde um momento. Sente-se na sala de espera ou vá até o frigobar. Posso lhe oferecer algo para beber? A recepcionista da barbearia de luxo era simpática com os clientes. Não, estou bem, obrigado. Emma apareceu depois de um tempo. Gela não prolongou a conversa com ela, mas a chamou para sair. Depois entraram em seu carro. Emma caminhava com uma leve irritação e incompreensão. Isso acontece com ela com frequência. As companheiras ciumentas de suas clientes habituais costumam procurá-la com queixas e suspeitas sobre suas relações íntimas com os maridos. Você é Emma, presumo? Gela olhou atentamente para a mulher ao seu lado. Ela era um pouco mais velha que Gela. Talvez até a mesma idade, mas Emma parecia mais velha do que era por sua aparência rústica, batom vermelho vivo nos lábios, roupas excessivamente provocantes e muitas joias no pescoço e nos braços. Sim, eu sou Emma. O que é isso? Quem é você? Perguntou Emma, a cabeleireira. Sou a filha de Murphy, disse Gela, sem tirar os olhos de Emma. Ela parecia um pouco envergonhada, mas tentou não demonstrar. Você não precisa dizer nada, você precisa ouvir, Gela interrompeu sua tentativa de dizer algo. Eu sei sobre você e seu pai, não precisa negar. Minha mãe também sabe. Diga-me, por que você esconde e oculta seu relacionamento com ele? Não há mais segredos, não é mesmo? Continuou Gela. Barber parecia ter moderado um pouco suas emoções. Mas ele achava cada vez mais difícil esconder seu medo e sua excitação diante dessa garota carismática. Como ela se parecia com o pai dele. Não apenas em sua aparência, mas em sua maneira de conversar, seu tom admoestador e a leve arrogância em seus olhos. Agora, Emma. Meu conselho para você. Um pai precisa de mais filhos, de preferência um filho. Mas que seja dentro dos limites de um casamento oficial com meu pai, não incógnito. A família Murphy não deve viver escondida do público. Eu falarei com meu pai sobre o divórcio dele com minha mãe, tente agir também, disse Gela. Você está brincando comigo ou o quê? Esbravejou Emma. Alguém me perguntou se eu preciso de tudo isso? Não acho que seu pai vá abandonar a família. E eu nunca tive essa intenção. Emma ainda estava falando bobagens, mas, ao mesmo tempo, pensando em como se comportaria se tivesse de tomar tal decisão. Abordagem interessante, disse Gela. Dormir com um homem e não querer ficar com ele. E estou falando muito sério sobre isso. Se você não quer ficar com um homem, tudo bem. Você deveria ter sido mais decisiva. Espere, por que está fazendo isso? Sua mãe o enviou para me investigar? Quer descobrir o que estou fazendo e criar um caso contra mim? Há um leve tremor na voz de Emma. Você quer honestidade? Tenho certeza de que você sabe que papai quer que eu dirija a empresa dele há muito tempo. Acho que é a decisão certa, especialmente porque amadureci como profissional. Está na hora de papai tirar férias, e sua saúde tem piorado ultimamente. Ele precisa de descanso e de bons cuidados, e acho que você, como uma mulher atenciosa, se sairá muito bem. Mulher atenciosa o deixou Gela, que claramente não estava entusiasmada com tal proposta, pensando. Gela havia se encontrado recentemente com vários psicólogos. A maioria deles se inclinava em uma direção: os próprios pais são capazes de lidar com seus relacionamentos e problemas, e Gela deveria pensar mais sobre sua vida. Em geral, após essas sessões, esse especialista era arriscado da lista de Gela. Ele percebeu que desviar o foco, a força de vontade e as crenças do problema não é a saída. É uma forma de protestar contra uma parte de si mesma. Essa abordagem prolonga a vida do problema real. Uma pessoa que evita o confronto direto com os conflitos corre o risco de permanecer em uma posição infantil por muito tempo. A geração adulta frequentemente critica os jovens por essa abordagem direta a todos os problemas da vida. No entanto, algumas pessoas, ao se tornarem adultas, começam a perceber que evitar soluções fundamentais apenas reforça o problema e permite que ele se aprofunde na vida da pessoa. Não é preciso ir muito longe para encontrar exemplos. Os pais de Gela, por exemplo.
O relacionamento deles deve ter se rompido há muito tempo. Em vez de convidar um ao outro para dialogar e buscar uma solução, eles decidiram esconder seus pontos de dor. Com o tempo, esse peito fechado se tornou uma fonte de dor. A dor requer atenção. A própria atenção da pessoa. Mas se uma pessoa não conseguiu resolver o problema em um estágio inicial, é muito menos provável que ela o resolva em um estágio posterior. O não dito tem a propriedade de mudar de aparência e se transformar em outros conceitos do mundo interno. Assim, o ressentimento em relação ao outro agora parece desesperança e solidão no relacionamento. Se deixarmos tudo como está, um dia a mãe e o pai descobrirão as realidades paralelas um do outro e as consequências para ambos serão enormes. Esse era o pensamento de Gela. Gela sempre teve problemas para navegar em um terreno desconhecido. Por isso, ela passou muito tempo procurando um novo centro de negócios em um dos distritos do dormitório. Mark, seu amigo de longa data, que eles haviam conhecido em um evento oficial, havia aberto recentemente um novo escritório aqui. Quando o homem marcou uma reunião aqui, Gela não se opôs. A agenda de Mark é tão imprevisível que, se ela pedisse a ele que viesse a um local neutro, talvez ele não pudesse comparecer. É impossível prever a duração das audiências judiciais às quais Mark comparece. Por fim, Gela encontrou o centro de negócios, passou pela segurança e pegou o elevador até o 17º andar. Quando as portas do elevador se abriram, Mark já estava esperando por ela no corredor. Eles se abraçam amigavelmente e se dirigem ao novo escritório de Mark. Este é o meu terceiro escritório, ou nos outros dois eu cuido dos meus clientes regulares. É lá que fazemos todos os tipos de negócios que duram para sempre e tudo mais. É aqui que eu convido os VIPs. Mark colocou o braço em volta do ombro de Gela e a conduziu ao seu escritório. Na entrada do escritório, ele olhou para a secretária e disse: Angélica, não ficarei aqui por muito tempo até que eu mesmo diga que estou no lugar e disponível. Grave as ligações e não deixe ninguém entrar no escritório. Tenho um compromisso de negócios. A porta se fechou com força. O interior do escritório não se parece com um local de trabalho clássico. O que você acha do meu espaço? Mark olhou para Gela de forma enigmática. Algo impressionante? A única coisa impressionante é a complexidade do acesso. Acho que seus VIPs vão gostar disso. É apenas um escritório, eu tenho um igual a esse, disse Gela. É por isso que sempre o respeitei por sua honestidade e sinceridade. Você tem razão, um escritório é um escritório, portanto não temos nada a fazer aqui. Agora é melhor nos teletransportarmos para algum lugar exótico, disse Mark e foi até a parede. Uma parede simples com uma moldura de formato geométrico não revela nenhum esconderijo, mas lá estava ela. Mark pressionou o botão da lâmpada de parede e uma rachadura apareceu perto da parede. Alguns segundos depois, a rachadura tinha a largura de uma porta normal. Como sempre, você está em seu repertório de invenções, riu Gela. Este é o meu quarto de dormir, disse Mark. Gela viu um quarto espaçoso decorado em estilo japonês, sem móveis, apenas um futon de madeira no chão com uma pequena mesa de junco em cima. O chão estava coberto com tapetes de sakura. Nas bordas do futon havia lindos castiçais de metal. Mark os acendeu e a sala se encheu com um suave aroma de incenso. Agora você deve tirar os sapatos e sentar-se no futon com os pés apoiados no chão. Eu sei como me comportar em um ambiente japonês. Sua ilha é fantástica. Gela já estava sentada na superfície dura do futon. Mark, estou aqui a negócios. E são negócios sérios. Para seu bem, pelo menos 2 negócios sérios. Gela. Mark sentou-se em frente. Eles riam muito, relembravam os casos sobre os quais prestavam consultoria, fofocavam sobre seus resultados e sobre as pessoas envolvidas nesses casos. Geralmente eram pessoas de destaque, como o pai de Gela. Depois de quase 3 horas de sessão, Gela deixou Mark de muito bom humor. Ela anotou cuidadosamente as respostas às perguntas dele em um bloco de notas em seu telefone para que pudesse revisar e aprender algumas coisas mais tarde. Gela conhecia Mark como um advogado em ascensão. Hoje ela viu com seus próprios olhos que ele também era bem-sucedido.
E como pessoa, ele estava no mesmo nível. Gela ficou muito impressionada com sua sala de recreação especialmente equipada. Toda pessoa ativa precisa de uma ilha assim para ficar sozinha consigo mesma regularmente, para recuperar as forças e se inspirar. Gela decidiu que, em um futuro próximo, ela terá essa ilha secreta em seu escritório. Mas o estilo e a decoração são um verdadeiro campo para a criatividade, do qual ela tratará mais tarde. Encontrar Billy para Gela não foi difícil. Na era da mídia social, quando as próprias pessoas estão ansiosas para mostrar os detalhes de suas vidas pessoais, as pessoas têm poucas perguntas a fazer. Basta pesquisar em alguns sites de redes sociais para obter informações sobre qualquer pessoa. Gela percebeu que seria muito mais difícil atrair um homem para uma conversa franca com uma abordagem direta. Então, ele teve que recorrer a um estratagema desagradável. Ele simplesmente não conseguia pensar em outra opção. Ela havia encontrado o perfil de Billy há um mês e lhe enviou uma mensagem de texto. Gela não se preocupou em criar um perfil falso. Ninguém em sua página poderia saber de quem ela era filha ou o que ela fazia para viver. Em sua página, há apenas tópicos profissionais e fotos impessoais e neutras. Durante a correspondência, ela ficou sabendo que Billy costuma mentir para as meninas online dizendo que é solteiro. Ele também não diz nada sobre a presença de uma amante muito mais velha do que ele. Além disso, ele tem um preconceito de idade acentuado, quando uma pessoa acredita que a idade é um determinante importante de algumas outras qualidades de uma pessoa. Gela não precisou se esforçar muito para que o produtor de Billy escrevesse que todas as mulheres com mais de 35 anos são suas mães. A propósito, o próprio garoto, de acordo com sua versão online, tem 38 anos, de acordo com os 45 de Cecília. Gela se sentia desconfortável com cada mensagem. Mas era isso que o plano exigia agora. Quando Billy começou a insinuar sua solidão, seu desejo de aventura e outros comportamentos infantis, Gela mal conseguia suportar suas emoções negativas em relação ao homem. Não demorou muito para que a esperada proposta chegasse e Billy começou a insistir em um encontro. Gela concordou. O encontro foi marcado em um pub do interior. Gela não foi contra si mesma e mudou o local do encontro para um de seus restaurantes favoritos. Ela tinha certeza de que a conversa com o homem desagradável não duraria muito tempo e, depois, poderia se sentar com uma taça de vinho e se sentir realizada. Billy estava atrasado. Quando um homem de meia idade tenta parecer mais jovem, ele opta por se vestir no estilo de um adolescente. Ao longo dos anos, os complexos psicológicos deixam seus traços cada vez mais vívidos no rosto de uma pessoa. Dependendo da adequação da autopercepção, uma pessoa ganha carisma com o passar dos anos ou se torna feia e desarmônica. No segundo caso, as pessoas no ambiente têm impressões contraditórias sobre a personalidade de uma pessoa. Todos esses fenômenos estão incorporados da pior forma nesse Billy. E o carisma, adquirido ao longo dos anos, isso se refere à mãe e ao pai de Gela. Mesmo que eles não estivessem conscientes dessas interioridades na época, elas estavam presentes nela na forma de sensações vagas. Billy, não adianta negar. Contratei um detetive e tenho provas concretas de que você está tendo um caso com minha mãe, com Isabela Murphy, disse Gela em tom calmo. Isso não pode continuar indefinidamente. Você e eu sabemos que sentimentos de amor guardados só se fortalecem. Você vem escondendo seu relacionamento há algum tempo. Acho que suas emoções estão à flor da pele para explodir e reivindicar seu direito de existir legalmente. Entendeu? Mas era óbvio que o homem absurdo não entendia o que Gela estava falando ou aonde ele queria chegar. Você, como um verdadeiro cavalheiro, deveria assumir a responsabilidade pela mulher que ama. Meus pais concordaram com o divórcio, portanto minha mãe logo será uma garota livre. É hora de você dar um passo em direção ao seu destino. Sim, eu sei que você tem uma família e filhos. Mas presumo que, quando teve um caso particular com seu chefe, você analisou todos esses fatores e havia lógica em suas ações. Agora é hora de levar isso à sua conclusão lógica. Minha mãe queria que eu dirigisse seu estúdio há muito tempo. Estou pronto para o trabalho, logo assumirei todas as responsabilidades dela. E sua mãe precisa de paz, cuidado e carinho.
Como um homem amoroso, acho que você pode lidar com isso. O que estamos falando? Você está sugerindo que eu deixe minha família e me case com sua mãe? O que o faz pensar que tenho um relacionamento com ela? É tudo mentira. E não me ameace com seus detetives, não sou uma criança. Não tenho nada com sua mãe e nunca tive nada com ela. E por que não? Ela é uma mulher muito atraente e tem todos os tipos de coisas boas ao seu alcance. Por que não, Billy? Porque ela tem idade suficiente para ser minha mãe. Eu sempre evitei conflitos no trabalho, tive que manter meu emprego, então posso tê-la elogiado algumas vezes, mas foi só isso. Sei de quem ela é esposa, e nunca me ocorreu ter um caso com ela, as palavras soaram como uma desculpa. Posso ver isso. Você não consegue nem mesmo encarar os fatos. Eu os tenho. Se sua esposa os vir, eles serão suficientes para um processo de divórcio. E sim, você se lembra de que o apartamento em que você mora com sua família fica inteiramente com sua esposa quando vocês dividem a propriedade, certo? Por que você se casou depois que os pais dela compraram o apartamento? O que você quer de mim? Não sei aonde quer chegar. Billy estava quase corando de emoção. Preciso de clareza no seu relacionamento com a minha mãe. Ou você escreve uma carta de demissão e vai embora, ou eu implementarei minha decisão. No final, você terá de escrever uma carta de demissão. Mas isso será misturado com o processo de divórcio, a procura de um apartamento alugado e de um novo emprego, e sob um estresse terrível. A decisão é sua. Eu vou, sem problemas. Já fui convidado muitas vezes para outras empresas e recusei. Agora não vou ficar nesse lugar onde querem me desacreditar. Pode entregar isso à sua mãe como uma decisão minha, disse Billy, preparando-se para sair. Não, Billy, não vou passar nada para ela. Você mesmo fará isso, disse Gela. Combinado. O homem estranho saiu sem se despedir. Gela então pediu uma taça de vinho e teve uma longa conversa telefônica com Mark. Quando ele saiu do restaurante, já era quase meia-noite. Ele confiou seu carro ao segurança e saiu para um passeio noturno pela cidade. O ar gelado de uma noite de inverno não impede que os habitantes dessa cidade estejam ativos o tempo todo. Pequenos grupos de jovens passeiam alegremente em algum lugar, na ponte um casal apaixonado aquece as mãos um do outro. Famílias com crianças passeiam pelo acostamento da rua. Os shopping centers e as boutiques estavam prestes a fechar as cortinas, mas os visitantes desses estabelecimentos não tinham pressa de sair. Gela estava caminhando pela calçada iluminada quando uma senhora idosa e imponente surgiu da esquina de um prédio antigo. Ela estava caminhando em direção a Gela. Embora elas não se conhecessem, uma delas tinha certeza de que estavam caminhando uma em direção à outra. Quando a distância era de apenas alguns passos, a mulher escultural disse: "Minha querida menina, eu estava andando por esta calçada e deixei cair meu lenço. Por gentileza, pegue-o, pois ele está bem a seus pés." Gela olhou para o chão e, com certeza, viu um lenço peludo a seus pés. Estranhamente, alguns passos atrás ela não havia notado o lenço. Tampouco havia notado a mulher andando na calçada. Não há mais muitas pessoas nessa calçada, está claro, Gela não está bêbada o suficiente para se confundir. Ela pegou um lenço, sacudiu a neve, fez um triângulo com ele e o colocou sobre os ombros da mulher escultura. A mulher escultura sorriu e disse: "Tudo como eu imaginava", ela disse e acariciou os cabelos de Gela. Gela não ouviu suas palavras, mas perguntou: "Posso acompanhá-la?" "É tarde, há caminhos escorregadios, você deve ter cuidado." "Sim, seria uma boa ideia se você viesse comigo." "Na verdade, foi para isso que eu vim", disse uma senhora idosa e imponente. Quando Gela pegou o antebraço da mulher, sentiu um tipo de frieza vindo dela. "Já é tarde, não vou demorar muito, serei breve e direto, mas não se assuste, ok?" A mulher idosa olhou para Gela. Gela notou como seus olhos e rosto lhe pareciam familiares. Ela também notou a forte semelhança da mulher com seu pai. Gela não era propensa a sentir medo desde a infância, então permaneceu calma.
Você me intriga, disse Gela, olhando cautelosamente para a mulher. Mas não faça muitas perguntas. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: em breve você encontrará alguns obstáculos em seu caminho. Eles não serão objetivos, serão na forma de suas dúvidas internas. Mas não ceda a elas. Porque eu sei com certeza que você está no caminho certo. Estou muito impressionado por você confiar apenas em sua voz interior e segui-la com confiança. Ela é seu guia mais confiável. Avó, é a senhora? Gela interrompeu a mulher majestosa. A avó levou o dedo indicador aos lábios e acariciou a cabeça de Gela novamente. Sim, Gelóshka, sou eu, sua avó. Eu lhe disse quando estava viva que as pessoas com forte intuição sempre ocuparão um lugar especial no universo, que elas serão capazes de fazer coisas que muitos outros não ousam fazer. Ultimamente, olho para você e não me canso de admirá-la, sua atenção ao ambiente, sua preocupação com o destino de seus pais. Ao mesmo tempo, você segue claramente a voz do seu coração. Eu me diverti observando aqueles seus psicólogos, como você jogou fora os conselhos deles. Nenhum deles foi capaz de expor concretamente que você tem todo o direito de mudar o mundo exterior apenas de acordo com os impulsos de sua voz interior. A vovó riu baixinho, como era característico dela quando estava viva. E como você está? E como você está? Você prometeu sonhar comigo à noite, mas depois desapareceu. Estou esperando por você em meus sonhos há mais de 20 anos. Você sonhou comigo no início, e depois sonhou comigo. Você estava estudando muito, morando em Paris, recebendo muitas impressões da vida e, por isso, esqueceu nossas conversas noturnas. Mas só se esqueceu de nossos encontros, e o que eu lhe transmiti por meio deles se instalou dentro de você. Como você ficou alta, mal consigo alcançar seu cabelo, as duas riram. E o que você acha? Eu deveria ter ficado fora da vida dos meus pais, deveria ter aceitado a oferta deles para continuar com os negócios e desistido de me encontrar, deveria reconsiderar minha opinião sobre os homens e me contentar com o que vier. Gela riu ao pronunciar as palavras: eu deveria ter ficado fora da vida dos meus pais, deveria ter aceitado a oferta deles para continuar com os negócios e desistido de me encontrar, deveria reconsiderar minha opinião sobre os homens e me contentar com o que vier. Gela riu ao pronunciar as últimas palavras. A vovó também riu. Quem lhe conta todas essas coisas? Convide-o para tomar um café e jogue isso na cara dele enquanto está quente. Ela riu novamente. Depois de comparar o óbvio e o oculto em mundos diferentes, percebi o seguinte: as pessoas têm uma certa imagem de seu futuro. Mas você, quando constrói essa imagem quando criança, não a tira do mundo interior, mas do mundo exterior. No mundo externo, você assiste a filmes, outras pessoas lhe contam histórias diferentes, você lê livros, que são escritos sem olhar para a imagem que está sendo formada, mas com o objetivo de liberar seus próprios sentimentos reprimidos. A partir desse Olivier, as imagens de seu futuro são formadas. Sua mãe e seu pai não são exceção. No caso deles, também há fatores ocultos. Eu já lhe falei sobre eles. É a imagem de uma criança pequena e de um adulto que é enviada a você do fundo de sua alma. Seus pais têm problemas com a imagem do adulto interior com mais frequência. Talvez seja minha culpa também, não sei. Mas sei que você não tem problemas com isso. Você não tem nem 30 anos de idade, mas já caminha pela vida de forma consciente e bastante confiante em harmonia com a imagem do adulto interior. Por que decidi apoiá-lo hoje? Porque sei que a vitória será sua nesse caminho difícil, basta não voltar atrás, defender-se. Seus pais são crianças no fundo. Agora você age como um adulto para eles. É por isso que eles não encontrarão nada para dizer contra você, entendeu? A vovó olhou para Gela novamente com olhos sorridentes. Gela não conseguia tirar os olhos de seu rosto. Meu Deus, que mulher ela era em vida! Filha de uma dinastia de acadêmicos, uma psicanalista erudita que deu suas palestras revolucionárias nos principais países. Ela teve uma vida longa, permanecendo em forma e alegre até o fim de seus dias. É verdade que Gela recebeu muito pouca atenção da parte dela. Ela tinha apenas 3 anos de idade quando sua avó deixou este mundo com um sorriso no rosto.
Mas ela conseguiu incutir no inconsciente da neta algumas imagens corretas, que não podiam ser quebradas pela frieza dos pais, pelas decepções da juventude e por outras provações da vida. Em qualquer situação, Gela sabia vagamente o que fazer, onde estar e para quem dizer o que. Ele não pensava muito nas consequências de suas decisões, por mais agradáveis que fossem. Em geral, essas decisões eram as corretas. Isso só se tornou evidente depois de um tempo. Gela se lembra de uma imagem assim: Bella se senta ao lado de sua avó, ela escova seu cabelo e lhe conta uma bela história sobre a conexão das pessoas em alguns mundos paralelos. Em seguida, ela diz que ela e Gela terão de se separar por um tempo, mas que ficará de olho nela e ajudará quando necessário. Em seguida, batem à porta e o pai vem buscar Gela. A avó entrega a criança nos braços do pai, beija-a na testa e sussurra em seu ouvido, dizendo-lhe para não esquecer que a separação é temporária. Como se verificou mais tarde, essa foi a última vez que a avó viu a neta. A próxima vez que Gela viu sua avó, ela estava deitada em um caixão. A avó estava usando seu vestido azul favorito e um chale branco amarrado na cabeça. O rosto da avó estava tão tranquilo que a neta achou que ela estava prestes a abrir os olhos e se levantar da cadeira. Gela não tinha vontade de chorar. Ela tinha certeza, em seu coraçãozinho, de que a vovó estava com ela para sempre, e essa separação era formal. Talvez a vovó estivesse agora operando em termos da psicologia profunda que havia sido o trabalho de sua vida. Mas Gela entendia sua linguagem perfeitamente. Tudo graças às atitudes que a avó havia conseguido incutir na neta ao longo de sua vida. Quando chegaram ao beco dos fundos, a avó disse que tinha de ir embora. Gela tentou abraçar a avó, mas ela afastou um pouco a palma de sua mão e levou o dedo indicador aos lábios novamente. SHH, você e eu somos de dimensões diferentes. As emoções podem machucá-la. Você é minha garota esperta, eu sei, continue esperta e muito mais, disse a avó e acenou com a mão. Gela retribuiu o gesto e olhou para trás para perceber o quanto havia se afastado da calçada que levava à sua casa. Acontece que ela ainda estava de pé na calçada, não tinha ido a lugar algum. Quando olhou para frente, não viu sua avó à sua frente. Ela não estava muito longe ou virando a esquina, embora tenham se passado apenas alguns segundos. Está em seu repertório, Gela pensou com um sorriso e foi para casa. Na semana seguinte, Gela esperou por telefonemas furiosos de seus pais. Mas não houve nenhuma. Nesse período, ela conseguiu assinar alguns novos contratos de terceirização, encontrar Mark para jantar, comprar um livro sobre esoterismo e colocá-lo na estante. Ele achava que uma pessoa deveria estar sempre lendo, evoluindo e recebendo novas informações de fora. Ele estava a um passo de uma epifania para perceber que o conhecimento, em algum momento, começa a implorar e uma pessoa teria que começar a compartilhá-lo em vez de acumulá-lo. Outro dia, caminhando pelo beco do artista, ele viu algumas pinturas interessantes. Ela teve vontade de comprá-las, mas não voltaria lá. Enquanto estava sentada no escritório esperando para atender um cliente, decidiu desenhar no papel. Depois de um tempo, o cliente ligou para ela e disse que a reunião havia sido cancelada. Gela não ficou brava, pelo contrário, gostou dessa reviravolta. Ela pegou um pedaço maior de papel e começou a desenhar mais e mais motivos. Poucas horas depois, ela tinha vários esboços em um estilo desconhecido para ela, uma combinação de caneta tinteiro e lápis, linhas fluidas que iam além do espaço, diferentes figuras geométricas, em cujo espaço os contornos de novas figuras podiam ser vistos. Ela gostava de seus desenhos. Ao mesmo tempo, ele sentiu uma elevação mental. Todos os pensamentos pareciam voar para algum lugar, a ideia depressa desaparecia, o silêncio total e a paz reinavam na alma. Eu deveria desenhar com mais frequência, pensou ele. Na sessão seguinte, ele já tinha uma ideia pronta de desenhar uma garota com cabelo desgrenhado, ainda esperando que seu cabelo fosse escovado. Apesar de sua falta de habilidade, ela foi bem-sucedida. Naquela mesma noite, a garota de cabelos desgrenhados apareceu novamente em seu apartamento. Mais uma vez, Gela se viu misteriosamente dentro de uma casa de pedra com uma cerca alta. Ela ainda estava sentada em frente ao espelho, no qual sua mãe e seu pai estavam refletidos, discutindo às suas costas.
Agora, Gela também viu seu reflexo e tinha o rosto de uma garota com cabelos desgrenhados. Era ela mesma. Nessa visão, Gela já é uma adolescente, mas seu cabelo ainda está desgrenhado, suas mãos ainda não alcançam o topo da cabeça para penteá-lo adequadamente. Dessa vez, Gela decidiu não deixar esse espaço até obter algum tipo de resposta coerente. Ela perguntou à ruiva o que ela queria no momento. A garota disse que queria que as discussões intermináveis parassem. Assim, Gela foi embora com seus pais em direções diferentes e ficou sozinha na casa de pedra. Depois de um tempo, ela foi informada de que seu pai estava em um estado muito ruim. A essa altura, Gela sabia que sua mãe também não estava bem após a separação do pai. Gela esperava que, separadamente, eles pudessem dar um tempo, olhar a vida com outros olhos e começar a aproveitá-la, e então ela receberia alguma atenção. Mas, em vez disso, ela viu os rostos enojados de seus pais. Seu pai parou de falar com ele. Nessas visões, ele se afastava cada vez mais em uma névoa escura e se dissolvia ali. A mãe agora conversa mais com a filha, mas ela é a única que se lamenta, expressando seu ressentimento por ter mandado o pai para a névoa escura. Gela fica de lado, todos esperando por sua facilidade de ser, seu amor e atenção. Depois de algum tempo, a névoa escura informa que seu pai não retornará, que ele foi para a casa da avó. Cabe a Gela informar sua mãe. Quando sua mãe fica sabendo da partida irrevogável de seu pai, ela se senta em uma cadeira com rodas e nunca mais se levanta da cadeira. Agora, Gela precisa rolar a cadeira de rodas, alimentar sua mãe com uma colher e ensiná-la a falar. Mas, em vez de palavras, a mãe apenas chora. Naquele momento, Gela se lembra de que tem outros entes queridos, Mark, seus colegas de trabalho e seus amigos. Mas, a essa altura, todos eles já embarcaram no mesmo barco e foram para longe. Gela os persegue com a mão, querendo correr atrás deles, mas não pode deixar sua mãe desamparada para trás. Nesse momento, ela percebe que levar seu pai e sua mãe em direções diferentes não foi a melhor ideia. Agora ele começa a arrancar seus cabelos. Mas agora, em vez de desgrenhado, ele vê nele uma juba luxuosa e bem penteada. É uma pena arrancá-la. Será que ele atingiu seu objetivo de sacrificar seu pai e sua mãe? Ela volta à sua realidade com este pensamento terrível: será que seu plano não funcionaria como ela esperava? Afinal de contas, ela havia sido aconselhada por uma voz interior que nunca lhe falhou. Por que suas visões terminaram de forma tão sombria? Gela decidiu facilitar as coisas para si mesma e assumiu o papel novamente. Ela desenhou diferentes versões da garota de cabelos desgrenhados. Desenhou a mãe ou o pai. Quando ela juntou todos os desenhos, obteve uma imagem inesperada dos pais juntos, Gela entre eles e algumas outras pessoas de idades diferentes. Em vez de respostas, Gela recebeu novas perguntas. O inverno já estava terminando na cidade grande. Os dias estavam ficando mais quentes e longos. Gela havia perdido muito peso durante o inverno e estava ficando cada vez mais magra. Ela estava longe de seus pais há quase 2 meses. Era como se ela tivesse sido arrastada para esse período nebuloso. Sua voz interior lhe dizia para não ligar hoje. E assim todos os dias. E não havia recebido uma única ligação de seus pais. Gela entrou no estacionamento subterrâneo, deixou o carro na vaga designada e saiu. Depois de alguns passos, ela encontrou uma caixa de madeira sob seus pés. Alguém deve tê-la jogado fora. Mas não, a caixa tinha suas iniciais escritas nela, para G. Murphy. Ele pegou a caixa e encontrou um bilhete dentro: e não pegue o elevador, vá pelas escadas. Gela estava curiosa. Ela se dirigiu para as escadas. Subir até o 31º andar não é uma tarefa fácil, mas a curiosidade segue seu curso. Já no primeiro andar do prédio, Gela encontrou pétalas de rosas espalhadas pelo chão. Ela continuou andando, mas as pétalas nunca acabavam. No 9º andar, ela se sentiu começando a ofegar um pouco, os músculos de suas pernas deixaram claro que não estavam gostando muito dessa missão. Gela decidiu se sentar em um degrau e descansar. Assim que ela se sentou, um violino soou atrás dela. Era sua música favorita, Morning Cherry Trees.
Uma vez ela ouviu essa música em uma apresentação ao vivo e se lembrou dela para sempre. Mas de quem foi a ideia? Ele não precisou pensar muito. Da porta aberta da escada, ela podia ouvir o som de passos se aproximando. Gela não teve tempo de se virar e olhar antes que grandes mãos cobrissem seus olhos e a pressionassem contra si. Apenas o cheiro familiar deu uma dica de quem era o criminoso. Ela podia ouvir a respiração da pessoa, esperando por mensagens audíveis dela, mas houve silêncio em resposta. Gela decidiu ficar parada naquela posição, encostou-se ao corpo atrás dela e continuou ouvindo o Morning Sakura. Quando o mestre terminou de tocar, a mão dele lentamente se afastou dos olhos dela, desceu até as mãos, gentilmente alcançou o dedo anelar dela e o girou entre os dedos. Eu não sabia que você tinha dedos tão grossos. Mark continuou a examinar os dedos de Gela. Agora vamos ter que cancelar tudo, dizer que o anel não serviu. Pelo menos vamos experimentá-lo primeiro, ele está um pouco vazio. Os dois riram. Mark tirou uma caixa vermelha do bolso, abriu-a e, com a ponta dos dedos, retirou um anel de diamante. Gela Marf, vamos viver uma vida significativa juntos. Você está disposta a fazer isso? Perguntou Mark. Conhecendo você como conheço, acho que vou querer mais. Concordo, coloque o anel e chega de histórias sobre tamanho. Eles riram novamente. Gela pegou seu celular, ligou para seu assistente e disse que chegaria tarde hoje até a hora do almoço, e talvez o dia todo. Ele não deu mais detalhes. Eles desceram correndo as escadas até seu restaurante favorito para passar o resto do dia nos braços um do outro. Tudo estava indo bem, exceto pelas perguntas de seus pais. Mark já está se preparando para o casamento e teve tempo de apresentar Gela a seus pais. A propósito, os pais dela são maravilhosos, exatamente como Gela esperava. Eles a trataram com todo o coração. Esse casal de idosos vive na Europa, não se nega a nada, viaja pelo mundo e, de vez em quando, vem para sua terra natal. Dessa vez, eles também não ficaram muito tempo. Depois de ficarem apenas 3 dias, disseram que viriam somente para o casamento. E antes do casamento, eles estavam esperando a visita dos pais de Gela. Gela lhes prometeu essa visita, esperando que tudo estivesse bem até lá. Se seus pais já estivessem divorciados, seria muito constrangedor para ela contar a eles. Isso era tudo. Mark começou a lembrá-la, de tempos em tempos, de que era hora de Gela entrar em contato com os pais. Mas a voz interior estava silenciosa. Será que Gela havia perdido o contato com sua intuição ou havia tomado um rumo errado? O homem de casaco sólido não percebeu, pois se agarrou com as 2 mãos à cerca de metal do berçário e gritou junto com as crianças. Harvey! 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 Vamos, Harvey, você consegue, só falta um pouquinho. Gritava a multidão de crianças pequenas. O homem atrás da cerca repetia o que ele dizia. A essa altura, Harvey está ofegante e tropeçando nos obstáculos artificiais da caixa de areia das crianças. Seu adversário Oliver está claramente à frente dele, mas Harvey não desiste. A multidão aplaude com impaciência, as meninas no banco gritam. Um homem com um paletó sólido está prestes a jogar sua pesada pasta de lado e correr ao lado de Harvey e Oliver. Ele pisa, grita e assobia de todas as formas possíveis para apoiar os meninos competidores. No final, Oliver chega primeiro à linha de chegada. Harvey se ofende e foge do playground. O homem de paletó de marca claramente fica sem paciência. Ele volta correndo, deixa sua pasta no carro e, sem fechar a porta, corre para o playground. A essa altura, o professor já pegou a criança que estava chorando e tentou acalmá-la. É apenas um jogo. Não tem problema se você perder. Você é novo aqui. Você vai praticar um pouco e vai ganhar de todo mundo. A professora tenta se fazer ouvir, mas o pequeno Harvey está cheio de tristeza e lágrimas. Um homem com um casaco de marca pega Harvey nos braços, vai até um banco no pátio e começa a explicar algo longo. Aos poucos, o garoto se acalma. Agora ele tem novas ideias. Deixe-me, eu quero ir até lá. O jogo acabou ali,
todo mundo está indo para casa. Não, eu quero ir para lá. Eu quero o Oliver. Para que você precisa dele? Acho que ele está se trocando na academia. Quero dar uma surra nele. Declara Harvey. Como você pode fazer isso? Então o professor o repreenderá amanhã. Hoje eu quero bater nele, me solte. Harvey começa a chorar de novo. O homem tem de explicar a ele que não é bom brigar no jardim de infância. No final, ele promete levar o menino para um lugar onde ele possa brigar com outros meninos. Kolya obviamente gosta da ideia. Ele se apressa para trocar de roupa e sai correndo novamente. Vamos para um lugar onde possamos brigar. Kolya, já é tarde hoje. Mamãe, a irmã e as babás estão nos esperando em casa. Iremos outro dia, com certeza iremos. O homem está tentando negociar. Não, vamos embora agora. A criança chora novamente. O homem pede ao motorista que vire na direção do clube esportivo de elite que ele mesmo costumava frequentar. É o horário mais movimentado da tarde. Uma garota o encontra no saguão. Depois de ouvir o homem e o garoto, ela pede que eles esperem na área de descanso, e ela mesma corre para chamar um treinador para VIPs. O rapaz e o homem de paletó de marca voltam para casa bem tarde. Harvey queria ficar no escritório imediatamente e se exercitar com os meninos. O homem não podia recusar, pois no fundo ele mesmo teria curiosidade de participar do processo de treinamento de um homenzinho. A babá os recebe em casa. Boa noite, Stan. Parece que você está um pouco atrasado hoje. Por favor, fale mais baixo, pois a Christie está tendo dificuldade para dormir. A Isabela está sentada com ela. Devo chamá-la? Não, Valetie, você não deve incomodá-la. Vamos jantar agora e nós mesmos subiremos para vê-la, disse Stan, tirando seu casaco de marca e colocando-o nas mãos da au pair. Cole, vamos lavar nossas mãos e nos sentar à mesa. Harvey segue Stan em silêncio, eles se ajudam a lavar as mãos, secam-nas juntos e voltam para a mesa. Stan nunca gosta de se distrair durante uma refeição. Essa regra de ouro continua valendo até hoje. Enquanto o empregado serve o jantar, ele conversa com o garoto Harvey. Depois de comer apenas algumas colheradas, Harvey, satisfeito e cansado, adormece à mesa. A babá gentilmente o pega no colo e o leva para seu quarto. Depois do jantar, o dono da casa sobe para a sala de estar do segundo andar para assistir às notícias na TV. Mas ele não pode fazer mais barulho lá, Christie não dorme profundamente, ele pode ser acordado por qualquer ruído. Vamos, querido, vá para o primeiro andar ou até mesmo para o seu escritório, Isabela quase grita em um sussurro, acompanhando tudo com gestos. Stan faz uma cara de irritado, mas obedece. A televisão começa a tocar na sala de estar do primeiro andar. Depois de um tempo, Isabela desce as escadas na ponta dos pés. Stan, como o Harvey está se comportando? Você falou com a professora? Sim, também estou cuidando da educação dele. Ele perdeu um teste na caixa de areia hoje e queria bater em outra criança por causa disso. Foi difícil convencê-lo a não fazer isso. Depois, levei-o à minha academia e o inscrevi na sessão para crianças pequenas. Ele gostou muito. O treinador disse que é a coisa certa a fazer. Crianças traumatizadas que se desenvolvem fisicamente ganham autoconfiança, liberam um comportamento agressivo e, é claro, aprendem a se defender. Acho que ele vai adorar. Como está a Christie? Ela chorou o dia todo hoje. Achei que ela poderia estar doente, então ligamos para o pediatra. Ele disse que não é nada sério, apenas um período de adaptação, ela precisa se acostumar com novas pessoas novamente, diz Isabela. Mas, em geral, o que você acha dessa experiência, da maternidade nesse formato? Pergunta Stan, curioso. É ótimo, acho que já estamos acostumados. Estou ansiosa para ver nossa filha, Geloshka. Você já ligou para ela? Não, e você? Eu também não. Não vejo motivo para ligar. Teremos que esperar para ver se ela virá correndo como sempre. Lembra quando a mudamos para aquele apartamento,
Quanto tempo levou para ela se acostumar a ficar sozinha? Você disse a ela como ligar o carro, mostrou a ela como ajustar o alarme, disse a ela onde comprar comida. O homem e a mulher sorriram. Lembra-se de quando a mandamos para Paris, quando ela era apenas uma criança. Lembro-me dela ligando à noite e perguntando de que era feita a sua salada verde favorita. Minha filhinha sempre leva muito tempo para se adaptar a novas circunstâncias. Senti tanta falta dela que Isabela chorou. Pela manhã, Gela encontrou um ramo de flores em sua mesa. Eu me pergunto quem poderia ter se encarregado de tal favor tão cedo pela manhã. Mark não pôde, pois ainda estava dormindo quando ela saiu para trabalhar. Alguém da equipe? Qual foi a ocasião? Gela foi colocar água em um vaso para as flores. Quando voltou ao escritório, pegou cuidadosamente o buquê nas mãos, tirou selfies da paisagem urbana da janela e o colocou na água. Com Mark, eles combinaram de se encontrar para almoçar e almoçar juntos. Até então, Gela trabalhava com um entusiasmo especial. Durante o almoço no restaurante, Gela mostrou suas selfies para Mark e perguntou quem poderia lhe enviar um buquê de flores pela manhã. Mark olhou a foto com atenção, ampliou-a um pouco e disse: "Acho que estou vendo um bilhete aí, ou não é um bilhete?"